Tá pensando em comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas numa das maiores e mais seguras exchanges do mundo e ainda te quebra faturar um bônus de R$50? Então conheça a OKEx, o link tá na descrição. O cara parece que tinha Bitcoin e falou que vai vender tudo que tinha, e ele também recomendou para outras pessoas que também assim o façam. Teve ali um grande fundo de investimento lá de Dubai que falou que vai trocar cerca de 750 milhões de dólares em Bitcoins por outras duas criptomoedas. Mas quais seriam essas criptomoedas? Porque segundo esse próprio fundo de investimento, o Bitcoin teria se tornado inútil e que essas duas criptomoedas seriam ali as próximas criptomoedas do momento, né? Quem sabe até mesmo ultrapassar o Bitcoin em valorização. Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar ali sobre a possibilidade do Bitcoin cair ainda mais. Algumas pessoas estão falando que Bitcoin já era Bitcoin de fato agora, diferentemente das outras épocas, teria morrido de vez. Algumas pessoas, pessoas bem reconhecidas, bem famosas, estão falando que o Bitcoin já está virando um ativo inútil e que não tem aquela utilidade que ele teve em épocas passadas. E que essas pessoas, até mesmo que têm Bitcoins, estão vendendo, segundo elas, vendendo tudo e recomendando que outras pessoas também assim o façam. Mas será que de fato chegou a hora do fim do Bitcoin? Será que o Bitcoin vai ter uma queda sem fim? Bem, essa resposta você vai ter se você ficar comigo até o final desse vídeo, então não perde nenhum segundo que eu garanto, você não vai se arrepender. Mas antes, só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso darem um like e compartilharem com geral. E se você quiser comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas, eu recomendo a exchange OKEx, que é uma das maiores e melhores exchanges do planeta. Inclusive, os caras estão com uma excelente promoção, que se você clicar aqui no link abaixo que eu deixei na descrição, fizer o seu cadastro e comprar $100 em criptoativos, você obtém de bônus mais de R$50, então aproveita essa oportunidade, clica no link que eu deixei aqui embaixo na descrição, faz o seu cadastro e aproveita, demorou? Recado dado, agora vamos comentar aqui sobre essa possibilidade que estão aventando sobre o Bitcoin. Inclusive, o Bitcoin teve ali uma queda bem acentuada, bem expressiva. Desde quando o Bitcoin chegou próximo dos $58 mil, teve uma queda bem expressiva, de fato muito grande, e algumas pessoas estão falando ali que seria ali o início da retração do Bitcoin, só que outras vão até além, falam que o Bitcoin já não vai subir, já não vai se valorizar como em épocas passadas, que de fato teria atingido o topo e que o Bitcoin, digamos assim, nos próximos anos pode ficar inútil, pode perder ali a sua característica de ser um porto seguro, um investimento de porto seguro, principalmente frente à inflação. O próprio Nassim Taleb, aquele escritor que escreveu sobre antifragilidade, como é que você se posiciona frente a possíveis crises que possam vir a acontecer, o cara parece que tinha Bitcoin e falou que vai vender tudo que tinha, e ele também recomendou para outras pessoas que também assim o façam, tá? Mas será que seria a hora de você se desfazer de todos os seus Bitcoins? Será que o Bitcoin vai continuar ali essa baixa? Até porque essa teria sido ali uma semana não muito boa para o Bitcoin, como vocês já devem estar sabendo, Depois daquela baixa, o Bitcoin teve ali a pior semana desde o crash lá em março de 2020, quando houve ali a segunda onda mundo afora com o vírus que está devastando o mundo. E assim, eu me lembro que naquela época não foi somente o Bitcoin que caiu, Outros ativos, como por exemplo até mesmo o próprio ouro, que é considerado um ativo de porto seguro, também acabou tendo ali uma queda bem considerável lá em março de 2020, mas será que esse cenário, como alguns especialistas aventam, falando que esse super otimismo galopante com relação à valorização de ativos, principalmente da Bolsa de Valores, ativos do mercado financeiro tradicional, isso também poderia estar, digamos assim, ajudando o Bitcoin. E caso aqueles outros ativos caíssem, o Bitcoin também poderia cair, meio que indo contra aquele conceito de que o Bitcoin seria ali um ativo de proteção frente a crises. E mediante esse cenário, o Bitcoin poderia ter uma queda maior ainda do que já houve. Caso ele não se recupere de uma maneira surpreendente até domingo, ele pode fechar ali uma baixa acima de 10%. Ele pode fechar com esse prejuízo, isto é, se ele não cair mais, se ele cair mais, se ele chegar próximo dos 40 mil, ele vai ter ali uma baixa maior ainda, chegando próximo ali daquele crash
lá de 2020. Claro que algumas pessoas podem estar enxergando esse cenário de baixa como uma oportunidade, até mesmo recentemente a própria MicroStrategy, que já vinha comprando Bitcoin há muito tempo atrás, adquiriu mais uma quantia de $1 bilhão. E não estou falando aqui a quantia adquirida o mês passado não, tá? Estou falando a quantia adquirida recentemente, cerca de alguns dias atrás. Então, talvez eles podem estar meio que se antecipando a uma possível valorização do Bitcoin num curto prazo, tá? Inclusive, os caras estão abrindo dívida, para comprar Bitcoin. Então você acha que se uma empresa, como dito, né, como eu já falei em vídeos anteriores, uma empresa que tem uma assessoria, tem informações privilegiadas que a maioria das pessoas não tem, tá adquirindo cada vez mais Bitcoin, porque de fato o Bitcoin teria essa queda como muitas pessoas estão preconizando, né? Bitcoin morreu, Bitcoin já era, e que tá mandando vender tudo. Eu particularmente vou dar aqui a minha opinião sobre esse assunto, vou falar aqui o que eu tô fazendo com os meus Bitcoins que eu tô holdando, né? Não Bitcoins que eu utilize para fazer operações rápidas, mas Bitcoin para hold, né? Bitcoin para ser ali algo que eu queira retirar no longo prazo e considere longo prazo coisa acima de 5, 7 anos, eu vou deixar lá. Não vou vender, tá? Não vou ficar nos Bitcoins. Ah, Rodrigo, mas pode cair 50, 70, 80%. Não interessa, pode cair 90%. Aquela quantia eu coloquei para esquecer. O hold é basicamente isso. Outras modalidades de trade você pode colocar para ter um tempo para retirar. Mas hold você esquece, você até esquece que tem aquela grana, você não conta com aquele dinheiro, tá? Mas claro, esse tipo de declaração eu dou visando a minha situação, tá? Claro que cada pessoa vai ter ali a sua própria situação. Eu, no seu lugar, se não tivesse precisando dessa grana, né? Se não tivesse doente, né? Precisando de grana para gastar com serviço de saúde, ou então precisando de grana para comprar alguma coisa, eu particularmente abriria a mão de vender Bitcoin. Deixaria lá e esqueceria essa grana, porque, como dito, sempre falam que Bitcoin morreu, eu escuto essa conversinha desde 2016. Sempre quando há qualquer queda acima de 20%, falam, Bitcoin morreu, Bitcoin já era. Principalmente quando teve aquela baixa, né, de mais de 50% em um dia em março do ano passado, né? Eu vi essa frase mais do que nunca. E outra pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês acham que todas essas pessoas ali que estão falando que o Bitcoin morreu, que vai vender tudo, vocês acham que de fato elas vão vender tudo mesmo? É somente essa pergunta que eu faço. Claro que alguns, né, podem vender uma grande parte daquilo que elas têm em Bitcoin, então até mesmo tudo, mas eu não acho que todas as pessoas que estão falando que vão vender tudo, vão vender todas as suas quantias em Bitcoin. Opinião própria minha de uma pessoa que observa o mercado já há mais de 3 anos. E se você pegar ali movimentações de grandes empresas, elas compram, né? Eu falo grandes empresas como a própria MicroStrategy, a própria Tesla, inclusive a própria SpaceX, como mencionado em vídeo anterior, né, nos vídeos anteriores, eu falei que eles planejam comprar Bitcoin nesse cenário de baixa. Então sim, isso pode representar, claro que eu não estou dando nenhum conselho de investimento aqui, tá? O Bitcoin sim pode cair ainda mais, como dito, principalmente se essa semana fechar em baixa, podemos ver mais quedas, mas isso no longo prazo pode simbolizar, pode representar ali uma oportunidade para aqueles que são mais pacientes e que não estejam precisando da grana alocada no Bitcoin. Mas indo justamente contra esse tipo de pensamento, que teve ali um grande fundo de investimento lá de Dubai, que falou que vai trocar cerca de 750 milhões de dólares em Bitcoins por outras 2 criptomoedas. Mas quais seriam essas criptomoedas e será que de fato, se eles fizerem esse investimento, né, digamos assim, trocarem toda essa quantia em Bitcoin por essas criptomoedas, será que os caras poderão quebrar a cara e sair no prejuízo? Olha, eu não sei se de fato eles vão fazer tal tipo de troca, eles podem estar falando isso para aproveitar o hype do momento, né, que o Bitcoin teve ali aquela pequena baixa, para ganhar um certo tipo de destaque e também angariar novos investidores, e também pode haver até um certo tipo de acordo, e vocês já vão entender o que eu estou falando, tá? Mas pode haver determinado tipo de acordo entre os gestores desse fundo de investimento com as pessoas que estariam por trás desses 2 projetos de criptomoedas. Mas, sem mais delongas, quais seriam ali os projetos que os caras pretendem supostamente alocar essa quantia em Bitcoins? Segundo o próprio fundo de investimento, os caras pretendem trocar Bitcoins por Cardano e Polkadot, porque segundo esse próprio fundo de investimento, o Bitcoin teria se tornado inútil e que essas 2 criptomoedas seriam ali as próximas criptomoedas do momento, né? Quem sabe até mesmo ultrapassar o Bitcoin em valorização.
Sobre esse último ponto, né, sobre esse último tipo de afirmação, sim, essas duas criptomoedas podem ultrapassar o Bitcoin em valorização. Eu não falo em mercado de capitalização nem em preço total, falo em valorização, até porque algumas altcoins, né, para não dizer a maioria das altcoins, acabam se valorizando acima do Bitcoin num cenário de alta. Lembrando, num cenário de alta, num cenário de queda, essas mesmas criptomoedas tendem a se desvalorizar mais, porque o Bitcoin tem isso daqui de volatilidade que já é bastante, e essas outras altcoins têm isso daqui, ó. Então uma volatilidade muito maior. Claro que num cenário de alta essas criptomoedas acabam se beneficiando, e num cenário de queda elas também acabam gerando muitos prejuízos para quem coloca a grana nelas, porque são mais voláteis. Então o risco também é bem maior. E se eles estão observando ali uma certa valorização para essas duas criptomoedas, certamente o Bitcoin também deve se valorizar. E assim, não estou nem criticando nem a Cardano nem a Polkadot. Na minha visão, são duas criptomoedas que são boas criptomoedas. A mais recente delas, a Polkadot, é uma criptomoeda que vem surpreendendo a muitas pessoas no mercado, né? A Cardano também, de um certo tempo para cá, vem cativando mais investidores, né? Vem ali se valorizando bastante. Só que você comparar Bitcoin com qualquer outra criptomoeda, pelo menos até o presente momento, é muito difícil, tá? E mesmo que futuramente venha a existir ali uma criptomoeda que ultrapasse o Bitcoin, né? Vamos colocar que surja uma criptomoeda imbatível. Isso não deve acontecer, pelo menos eu espero que isso não aconteça nem tão cedo, até porque para que uma criptomoeda bata a experiência do Bitcoin, passe por vários testes que o Bitcoin passou e passe ileso assim como o Bitcoin passou, não é tão fácil assim. Essas moedas ligadas ao setor DeFi que vem se valorizando muito recentemente, então por isso que eles estariam fazendo meio que essa aposta, mas de fato eu não trocaria ali uma quantia tão grande, assim, minha opinião, não trocaria uma quantia tão grande de Bitcoin por outras criptomoedas, por melhores que elas sejam. E aquilo que eu tinha falado sobre um possível conchavo, sobre um tipo de acordo feito entre os gestores desse fundo e pessoas que administram, né, que gerenciam essas criptomoedas, é porque ele cita, né, digamos assim, os dois criadores dessas criptomoedas e fala que são excelentes pessoas. Pelas palavras de um dos gestores desse próprio grupo, ele afirmou que seriam duas das mentes mais brilhantes no desenvolvimento de criptomoedas. Então sim, houve ali um certo tipo de afago, eu desconfio que pode estar havendo ali um certo tipo de acordo, mas se esse fundo existir e se essas transações de fato se confirmarem, se concretizarem, todas essas transações finalizarão ali até o final de março, então vejamos o que deve acontecer com essas criptomoedas, né, tanto com a Polkadot e com a Cardano e também com o Bitcoin, né. Mas pois é galera, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.